Atenção, vídeo de revisão 7º C. Hoje é dia 11 de março de 2025. A nossa VA será na semana que vem, dia 18 de março de 2025. E como é de praxe, como é comum, eu sempre faço um vídeo de revisão para que vocês tenham acesso aos tópicos que devem ser estudados. Procedimentos. Nós estudamos o procedimento comum e o sumaríssimo. Tá? O sumário, nós não vimos alguns detalhes dele ainda, mas não se preocupem. Logo, o conteúdo da prova é procedimento comum ordinário, cujo pena máxima seja superior a 4 anos. Estudem as etapas do procedimento comum ordinário. 396A do CPP e 396. Hipóteses em que o juiz poderá rejeitar liminarmente a denúncia ou a queixa, né? Mas basicamente é denúncia, porque a maioria dos crimes que se processam mediante procedimento comum ordinário se processam através de ação penal pública. Então, estudem o artigo 396A do Código de Processo Penal. Né? Então, o procedimento será comum, ordinário, sumário ou sumaríssimo. Né? Também estudem que no procedimento sumário, se no procedimento ordinário a pena pena máxima deve ser superior a 4 anos, no procedimento sumário a pena máxima deve ser igual ou inferior a 4 anos. Né? Também estudem o artigo 396, né? Nos procedimentos comum e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, se o juiz não rejeitar liminarmente, ele deverá recebê-la e deverá determinar a citação do acusado para resposta em acusação em até 10 dias, artigo 396 do Código de Processo Penal. Lembrando-se que, na resposta à acusação, o acusado poderá arguir tudo que for de interesse da sua defesa, preliminares, mérito e até, inclusive, arrolar testemunhas na resposta à acusação, certo? Questões extremamente importantes. O interrogatório do acusado, que nós estudamos no semestre passado, em juízo ele é feito na audiência de instrução e julgamento, artigo 400 e seguintes do Código de Processo Penal. O momento do interrogatório é o último da audiência de instrução, nós estudamos isso em sala, normalmente quer dizer feito após a oitiva das testemunhas, e no interrogatório do acusado ele é defendido por um advogado e pode dar a sua versão dos fatos. Quando ele dá a sua versão dos fatos, ele está fazendo aquilo que a doutrina chama de autodefesa. É claro que nem sempre a confissão é uma boa estratégia, embora ela seja um atenuante do artigo 65 do Código Penal. Mas se o acusado, por exemplo, afasta a acusação dando a sua versão dos fatos, no momento que ele está sendo acusado, ele está fazendo interrogado, ele está fazendo a sua autodefesa, ele está se defendendo em interrogatório. E o interrogatório é só em um momento, na audiência de instrução e julgamento, né? Estudem o artigo 400 e seguintes do Código de Processo Penal. No interrogatório, isso é regra constitucional, o acusado terá direito de permanecer em silêncio, bem como de dar a sua versão dos fatos, contrapondo-se à acusação, certo? E caso ele dê uma versão que não seja a mesma versão da acusação, eventualmente, caso ele venha dar outra versão, ele não pode ser punido pela versão que ele dá em juízo, porque ele está exercendo a sua ampla defesa. Lembrando que o Brasil não tem a previsão do crime de perjúrio, como existe, por exemplo, nos Estados Unidos e em alguns códigos europeus, o crime de perjúrio é o réu que mente em juízo. Né? Para o réu não se aplica isso, embora para as testemunhas se aplique o crime de falso testemunho, mas não se aplica para o réu, porque no momento do interrogatório ele está exercendo o seu direito à autodefesa, certo? Sem prejuízo da defesa técnica. Artigo 261 do Código de Processo Penal. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem a presença do seu defensor, tá? Existe a figura da revelia no Código de Processo Penal. Atenção, gente, como existe a figura da revelia no Código de Processo Civil, é a mesma coisa? Não. No Código de Processo Civil, a revelia induz a presunção da verdade dos fatos alegados da inicial. E no Código de Processo Penal, não. Se o réu for revel, no Código de Processo Penal, a revelia faz com que o juiz determine a nomeação de um defensor dativo ou a defensoria pública quando existente. Né? Nenhum réu, ainda que processado, ainda que foragido, será processado ou condenado, então, sem a presença de um defensor. Na audiência de instrução e julgamento,
A regra lá do artigo 400 do Código de Processo Penal serão ouvidas nessa ordem testemunhas de acusação, testemunhas arroladas pela defesa, vítimas e, por último, interrogatório do acusado, tá? Vimos isso em sala de aula e também estou deixando aqui documentado no vídeo. O interrogatório pode ser possível, é possível, né? Presencialmente ou por videoconferência. No interrogatório por videoconferência, deve ser também garantida a presença do defensor, a presença do advogado. Embora o Código de Processo Penal diga que o interrogatório por videoconferência ou os atos processuais por videoconferência sejam excepcionais, depois da pandemia acabou virando regra, né? Os juízes estão fazendo a maioria por videoconferência através do Zoom. Lembrando que antes, quando o Código de Processo Penal, quando houve essas reformas, ninguém sabia o que era Zoom, né? E hoje o Zoom é uma ferramenta importantíssima na administração da justiça criminal. O interrogatório deve ser realizado por último, tá, gente? Vai cair mais que uma questão relativa a isso. Interrogatórios especiais. Eu quero que vocês estudem lá no interrogatório do réu, interrogatório da pessoa surda, interrogatório da pessoa surda-muda, que as perguntas devem ser feitas por escrito, entendeu? São regras específicas. 396A terão prioridade na tramitação, entre outros os crimes hediondos, tá? Entre outros os crimes hediondos terão prioridade na tramitação. Também estudem princípio da identidade física do juiz. Eu falei para vocês, via de regra, o juiz que presidiu a instrução e julgamento ou a audiência de instrução deve ser o mesmo juiz que vai proferir a sentença. Nós estudamos no artigo 400 e seguintes do Código de Processo Penal, princípio da identidade física do juiz. Por quê? Porque o juiz que presidiu a audiência de instrução e julgamento está mais apto para proferir a sentença por conhecer melhor o processo. Essa regra está no Código de Processo Penal. Tipos de prova, tá? Perícia. A prova pericial é aquela produzida por peritos profissionais, são os expertos, os experts, né, do juízo. A prova pericial é uma prova técnica. Você também tem a prova testemunhal, a prova documental, a prova material de um crime, a materialidade de um crime, mas estudem sobre a questão da prova pericial. E a testemunha. Toda pessoa, via de regra, pode ser testemunha. Lembram disso que eu falei para vocês? Via de regra 202 e seguintes do Código de Processo Penal. Toda pessoa pode ser testemunha, exceto aquelas que são impedidas ou suspeitas. Existe prova absoluta no processo penal? Existe alguma prova que é absoluta? Não. A confissão do acusado, quando feita em juízo, ela é prova absoluta? Não. Toda prova é relativa. Por quê? Porque ela deve ser analisada dentro de um conjunto probatório, certo? Toda prova é relativa. E o conteúdo da resposta à acusação, bati demais nessa tecla e também está anotado no caderno. A AVA terá 18 questões de múltipla escolha e 2 questões dissertativas, totalizando 20 questões. Nesse vídeo aqui eu falei todos os pontos que vão cair. Eu fiz um vídeo breve, é um vídeo de 8 minutos até agora, vai ficar nisso. E boa prova para vocês no dia 16, né? Hoje é dia 11. Boa prova para vocês no dia 18 de março de 2025.